Vamos ao audiobook. A estratégia do Starbucks. Agradecimentos. Seria mais apropriado se eu estivesse escrevendo estes agradecimentos na minha Starbucks da estrada Garden of Gods, em Colorado Springs, Colorado, onde um gerente Mitch de seu Coen e sua equipe constantemente me proporcionam a experiência Starbucks. Assim como meu venti non fat latte é resultado dos esforços de muitas pessoas cujos nomes nunca saberei, inclusive colheiteiros de café e agricultores pelo mundo afora, este livro também é produto de pessoas talentosas e extremadas, cujos nomes não aparecem na capa. A estratégia Starbucks é o resultado de quase 2 anos de trabalho de colaboração, que teve início quando telefonei para o número do serviço de atendimento ao cliente que consta no verso de meu cartão Starbucks. Após algumas tentativas e persistência, esse número me conduziu à personificação de tudo que é bom e certo na Starbucks, Chris Burley, da Global Brand Communications. Chris adotou este projeto com ardorosa intensidade. Ela me criou oportunidades em todos os escalões da Starbucks, do presidente e seu, Jim Donald, aos baristas atrás do balcão da loja onde estou sentado. O sincero respeito que Chris tem por sua empresa só se iguala à sua bondade, competência e paciência. Durante todo o processo, Chris juntou-se a outros parceiros estupendos da Starbucks, como Kevin Carothers, de Assuntos Públicos, e Kelly Shepard, de Relações Públicas, para trazer talento e ideias para o trabalho. Desde o princípio, Chris trabalhou em estreita colaboração. Nota da tradutora: bebida preparada à base de café, leite desnatado, baunilha e espuma, que pode ser servida quente ou gelada, com Lara Weiss, de Relações de Mídia. Lara, juntamente com Dubai, é vice-presidente sênior de compras globais e de café, e toda a equipe do Centro de Apoio Starbucks aos Agricultores da Costa Rica, serviram de guia para minha experiência Starbucks nas fazendas montanhosas de café, próximas de San José. A energia, o calor humano e senso de humor de Lara foram uma constante no processo de pesquisa e redação. Na minha opinião, se quiserem saber como a Starbucks se tornou a empresa internacional que é hoje, basta conhecer Chris e Lara. A bibliografia deste livro contém uma lista abrangente de líderes seniores da Starbucks, os quais, generosamente, arranjaram tempo para se reunir comigo. Agradeço a cada um deles por compartilhar suas ideias fenomenais sobre sucesso empresarial. Uma série de dirigentes da Starbucks foi de grande auxílio para conseguir contatos e histórias para este livro. Embora seus relatos não estejam incluídos, sua influência foi significativa. Desse grupo fazem parte Tess Burke, Annette King e seus contatos no fundo Culp, Karim Bunites Partners. A bibliografia não inclui os nomes de centenas de clientes e parceiros que compartilharam informações. Embora a preocupação com o espaço tenha permitido que apenas um subconjunto das histórias que ouvi fosse incluído no livro, muitos episódios marcantes ficaram para ser escritos em outra ocasião. Além disso, gostaria de agradecer a todos os seus líderes que me permitiram tanto orientá-los quanto proporcionar significativos serviços de consultoria ou programas para suas organizações. Alguns deles são Luigi Gaudetti, Paul Prouty, Rob Graff e Davi O. Quero expressar meu profundo apreço ao Dr. Terry Paulson, por seu incrível apoio em trabalho como mentor. Do lado pessoal, tenho tantas pessoas para agradecer que, invariavelmente, deixarei escapar alguns nomes, mas nunca esquecerei cada uma de suas contribuições. Estou em dívida com uma série de pessoas que muito contribuíram para este projeto. Elas incluem o Dr. Pat Bernstein, com quem discuti as primeiras ideias para o livro, minha ex-assistente pessoal, Mimi Conwell, e minha pesquisadora inicial, Marie Pierce. Martha Jewett, minha agente literária, não só cuidou deste livro até a venda para McGraw-Hill, mas também foi minha confidente, torcedora, crítica honesta e amiga. Martha é uma voz inspiradora em tempos turbulentos. Ela também se associou ao meu incrível agente editorial, Lloyd Rich, para garantir que todos os aspectos legais fossem meticulosamente cobertos. Dona Dickerson e o ótimo Jeffrey Krames da McGraw-Hill fizeram com destreza o que poucos editores conseguem, deram forma a esta obra e encaminharam diretamente para o mercado que eu mais queria atingir. Seus comentários criteriosos e oportunos levaram o manuscrito para outro patamar. Um sem número de pessoas leu este livro em suas várias interações, acrescentando algo ao produto final e, entre elas, estão Nora Micheli, Heidi Neumann, Judy Steinftenagel, Judy Drace, Alice Manning e Ruth Monino. No aspecto artístico, o talento de Anthony Landi, Terry Moore e Heather Sams não passa despercebido. O trabalho de Zac Efron no Guia do Leitor reflete seu talento raro em transformar ideias em oportunidades de aprendizado. Sou grato por isso. Na verdade, este livro devia espelhar o nome de 2 autores. A energia e a alma são de Lynn Steinftenagel. Lynn, minha assistente e gerente administrativa, entrevistou, pesquisou, editou, reescreveu, compilou, chorou por este livro e o adorou. Sem ela, ele teria sido um panfleto, e bem pobre, na melhor das hipóteses. Sinto-me honrado por ela ter permitido que eu o escrevesse com ela. Como sempre, este livro não poderia ter sido escrito sem o amor e o apoio de minha família e meus amigos. Posso ter escrito um monte de palavras no texto, mas nunca consigo encontrá-las para expressar minha gratidão a um Deus que me deu tanto. Nora, nós já passamos por tanta coisa. Obrigado por continuar se esforçando no interesse da família. Aceite minha mais profunda e sincera gratidão por tudo que compartilhou comigo durante nossa vida juntos. Fiona e Andale, agora vou desligar meu computador e ir para casa, mas, antes, levanto esta xícara a todos que fizeram parte da estratégia Starbucks e faço este singelo brinde de gratidão. Prefácio. S.O. nos catadores de papel. Usamos aventais verdes e procuramos o livro que você pode ter esquecido em nossa cafeteria.
Somos o pessoal que sorri todas as manhãs, do outro lado do balcão, quando você pede sua bebida de sempre, um mocha duplo desnatado com um pouco de baunilha no fundo. Somos os parceiros, conhecidos mundialmente como funcionários, da Starbucks. Normalmente começo as histórias sobre nossa empresa e nossa cultura com uma descrição de nós mesmos como catadores de papel. É comum nos abaixarmos para apanhar na calçada aquela embalagem de goma de mascar ou lata de refrigerante, enquanto conversamos com vocês sobre como estão as crianças e que tempo maluco está fazendo. Não é uma fórmula mágica de contratação ou de sucesso nos negócios. É simplesmente nosso jeito de ser. Bem, talvez seja mágica, porque há um pouco de magia em fundar uma empresa que aspira a enriquecer o espírito humano. Esse é realmente o propósito principal da Starbucks. E vivemos todos os dias de acordo com nossa declaração de missão e os princípios orientadores da empresa, que incluem abraçar a diversidade e criar um ótimo ambiente de trabalho. É óbvio que um de nossos princípios é reconhecer que a lucratividade é essencial para nosso sucesso futuro, mas não é o primeiro item da lista, é o último. E quando você vive e trabalha de acordo com esses princípios, coisas boas vêm a seu encontro. Uma das maneiras pelas quais expressamos a natureza do significado de ser um parceiro da Starbucks é o Green Approach Book, livro do Avental Verde. É um livro de bolso que expressa verbalmente um pouco das maneiras de ser essenciais para o sucesso na empresa, como ser acolhedor, ser autêntico, ser bem informado, ser atencioso e ser envolvido. São palavras simples que resumem tudo o que é necessário saber sobre a Starbucks e seus funcionários. Cada um de nós passa a ser parte de um grupo que faz enorme diferença na vida das pessoas em milhões de pequenos aspectos, pequenos momentos como sorrir ao lhe entregarmos sua bebida, ao prepará-la de maneira artesanal, exatamente do jeito que você gosta, e ao arrumar uma cadeira confortável e um lugar para fugir de tudo sem ir muito longe. Na minha função, chego a viajar para centenas de lojas anualmente, ajudando a facilitar as coisas para que nossos gerentes de loja e os demais parceiros proporcionem essas experiências para você. Eu me empenho totalmente em remover os obstáculos e fornecer ferramentas para que nossos parceiros possam fazer o que fazem de melhor, cuidar uns dos outros, dos clientes e da comunidade. Sou um sujeito de sorte, e sou também contador de histórias. Gosto de conhecer e colecionar histórias de parceiros e clientes, e acho que elas constituem a melhor maneira de revelar a mensagem de nosso sucesso atual e futuro. Eu achava que tinha uma coleção muito boa de histórias sobre os parceiros da Starbucks, verifique a história das páginas 90 a 91, mas o Dr. Micheli descobriu muito mais do que eu achava possível. Sua ligação com parceiros e clientes resultou em uma coleção maravilhosa de histórias, que fazem mais do que simplesmente ajudá-lo a entender a Starbucks, elas o ajudam a entender as raízes de nosso sucesso e nossas esperanças para o futuro. Felicito o Dr. Micheli por apresentar a combinação correta de tino convencional para os negócios e narração de histórias. E as que você encontrará aqui revelam algo que é extremamente simples, mas de um poder que impõe respeito, que as pessoas querem fazer a coisa certa, querem criar e oferecer coisas de qualidade e querem fazer o bem no mundo e, se tiverem oportunidade e recursos para tanto, elas se sobressairão. Gina Ling, presidente, Starbucks US Business. Sobre o autor. O Dr. José P. Micheli é psicólogo organizacional que dedicou sua carreira à análise de empresas bem-sucedidas, sejam elas grandes ou pequenas. Antes de escrever a estratégia Starbucks, foi coautor de When Fish Flee, Lessons for Creating a Vital and Energized Workplace com John Yokoyama, proprietário do famoso Peak Place Fish Market em Seattle. O Dr. Micheli transmite seu conhecimento de práticas excepcionais de negócios em palestras de abertura e workshops. Essas apresentações oferecem formas de criar ambientes de trabalho alegres e eficientes, que maximizam a produtividade enquanto estimulam o crescimento e aumentam o moral dos funcionários. Além de suas dinâmicas e divertidas apresentações internacionais, o Dr. Micheli e sua equipe oferecem consultoria a CEOs, treinamento corporativo, serviços de desenvolvimento de equipes de liderança, estratégias de facilitação de grupo e formação de equipe, plano de desenvolvimento individual, criação de sistemas de gestão aberta, programas de gestão e de treinamento de linha de frente personalizados. Para obter informações adicionais gratuitas, visite o site hiperlink http://www.josepmicheli.com www.josepmicheli.com. O Dr. Micheli está pronto a ajudá-lo a tornar a experiência Starbucks uma realidade em sua empresa. Ele pode ser contatado através de seu site, do e-mail hiperlinkmailtojosep@josepmicheli.com josep@josepmicheli.com ou pelos telefones /vertical ou XXE 719 473 Z4 e 4 ou 888 711 4900. Sumário. Prefácio de Gina Ling, presidente, Starbucks US Business 13. Introdução e princípio 1 haja como se fosse o dono. 17. Princípio 2 tudo importa 43. Princípio 3 surpresa e encantamento 75. Princípio 4 abrace a oposição e oi. Princípio 5 deixe sua marca 139. Uma palavra final 163. Bibliografia 169. Guia do leitor 179. Índice 183. Introdução. Levando você e sua empresa para o campo do extraordinário. Desde sua origem humilde até um nome que é sinônimo de café. A Starbucks é uma das empresas de maior crescimento de nossa época. Embora partes da história inicial da empresa tenham sido relatadas em várias publicações, muito pouco foi escrito sobre como precisamente a Starbucks revolucionou a indústria de café e, ao fazê-lo, reescreveu muitas das regras convencionais de gestão. A estratégia Starbucks examina o funcionamento interno de uma empresa que pegou um produto comum, quase banal, e o transformou em extraordinário sucesso empresarial.
Essa visão interna da Starbucks levou à identificação dos 5 princípios fundamentais que constituem o alicerce da grandeza da empresa. Apresentados nos capítulos subsequentes, são preceitos que podem incrementar seu negócio e sua vida pessoal. Quando aplicados com coerência e entusiasmo, esses conceitos permitem que pessoas e empresas aproveitem os tipos de oportunidades que catapultaram a Starbucks à proeminência internacional. Porém, antes de chegarmos à receita da Starbucks, vamos apreciar o que ela já realizou. De Seattle a Portland e mais além. Em 1971, a loja Starbucks Coffee and Peace foi aberta em Seattle, Washington. Antes de essa primeira Starbucks abrir as portas, as pessoas paravam na cafeteria da esquina para tomar uma xícara de café de $0,50, que dava direito a refil grátis. Para alguns de nós, a manhã não estaria completa se não parássemos na loja de conveniência, onde nos serviríamos de uma bebida preta e turva num copo branco de isopor. Para abrandar o gosto, empapávamos a mistura com grande quantidade de creme de leite em pó e açúcar e mexíamos com um bastão fino de plástico vermelho, que também funcionava como canudo. Entregávamos as moedas a um caixa prático, que fazia um trabalho apenas aceitável para ganhar o salário mínimo. Era uma operação e um ritual que o cliente realizava sem variações e sem entusiasmo. Apesar da natureza monótona e da baixa qualidade da transação, a maioria de nós desconhecia que houvesse qualquer outra maneira de saborear café. Enquanto passávamos dias maçantes tomando café congelado a vácuo, passado do ponto um medíocre café feito em casa, Howard Schultz, CEO da Starbucks e atual presidente do conselho de administração, fez uma pergunta fascinante: o que aconteceria se pegássemos a tradição de qualidade do café Starbucks e juntássemos o charme e o romantismo da cafeteria europeia? Sua resposta: a Starbucks poderia transformar o hábito americano de tomar café de ordinário em extraordinário. É óbvio que não se sabe se mesmo Howard Schultz percebia o enorme potencial de sua visão. Em uma reunião de acionistas da Starbucks, Howard revelou que até 1980 nosso grande sonho era abrir uma loja em Portland, Oregon. Com mais de 11 mil lojas em todo o mundo, a empresa certamente superou em muito seu objetivo original. Segundo a opinião geral, o conceito de Howard foi uma ideia ambiciosa. Como se muda a maneira de as pessoas verem o café? Afinal de contas, conhecemos o café há séculos, e parecia haver pouco estímulo para uma mudança considerável na preferência dos consumidores. Como motivar um bebedor de café a abandonar sua prática regular e, ao mesmo tempo, conseguir que ele pague 6 ou 8 vezes mais por combinações raras e saborosas de grãos de café, quando o medíocre é a única coisa que já conheceu? Além disso, quem tinha tempo para uma cafeteria europeia quando isso poderia ser feito ao colocar gasolina no carro, ou comprar leite ou jornal? Os primeiros críticos da visão de Schultz afirmavam que tudo não passava de um efêmero artifício, fadado rapidamente ao fracasso. Outros não entendiam por que tamanho estardalhaço. Como Cora Daniels observou em um artigo da revista Fortune, a história da Starbucks é um exemplo perfeito do Imagine. Em todos os sentidos. Quando a empresa abriu o capital, tinha apenas 165 lojas concentradas em Seattle e em estados vizinhos. Os céticos ridicularizaram a ideia de café a $3, como sendo um modismo e da costa oeste. O extravagante modismo e de Howard Schultz poderia realmente dar certo? Sem dúvida, ele devia estar no rumo certo, pois grande parte do mundo abraçou seu conceito de servir café gourmet em um ambiente acolhedor e relaxante. Na verdade, hoje a Starbucks tem lojas em mais de 37 países, com uma média de 3,5 milhões de visitas semanais e clientes fiéis, que normalmente retornam 18 vezes por mês. Ao contrário dos prognósticos pessimistas de supostos analistas do setor, a Starbucks se saiu muito bem. Qual é a verdadeira dimensão do sucesso da empresa? Se você tivesse investido os $10.000 no lançamento de ações na Nasdaq em 1992, o investimento valeria cerca de $650.000 atualmente. A Starbucks cresceu consideravelmente mais rápido do que a média das ações SOIP, Standard Poor's Ratings Services. Para se ter uma ideia de sua lucratividade, basta observar que, desde 1992, a valorização das ações S&P foi de 200%, Dow, 230%, Nasdaq, 280%, mas e a Starbucks? 5.000%. Durante todo esse período, a Starbucks manteve a qualidade enquanto continuava com sua expansão ambiciosa. Hoje, ela abre 5 novas lojas por dia, 365 dias por ano. A Starbucks é mais do que simplesmente uma história de Cinderela de Wall Street. Sua cultura, marca e a excelência de seu produto continuam a receber elogios inflamados. Ela tem sido constantemente reconhecida pela Fortune como uma das empresas mais admiradas e com os melhores funcionários dos Estados Unidos. A Business Week reconhece a Starbucks como uma das melhores marcas mundiais. A Business Ethics a inclui, anualmente, em sua lista das empresas com maior responsabilidade social. Desde sua primeira loja, a marca Starbucks se formou como um nome sem paralelo, que é praticamente intercambiável com café. A empresa introduziu termos como barista, chai, venti e frappuccino, marca registrada café com leite misturado com gelo, em nosso vocabulário do dia a dia. Contudo, o sinal mais significativo de que a Starbucks mudou não apenas o café, mas também nossas vidas, foi a maneira como suas lojas afetaram nossos bairros e comunidades. Devido ao ilimitado número de pontos de venda de varejo, é provável que exista uma loja a menos de 8 quilômetros de sua casa ou escritório, e é ainda mais provável que você se refira a essa loja como minha Starbucks.
Como diz Tiffany Nippleman, cliente fiel da Starbucks, sei o endereço de todas as Starbucks de minha cidade e, literalmente, dou indicações a meus amigos usando a Starbucks como ponto de referência. A Starbucks não só transformou o negócio, como também mudou a cultura americana e afetou a cultura mundial. O porquê deste livro? Sem dúvida, a Starbucks teve uma origem humilde e é uma grande história de sucesso baseada na visão inovadora de Howard Schultz. Mas isso não descreve a vasta maioria de empresas bem-sucedidas. Uma visão e um plano executado à perfeição são o que constituem as grandes empresas. Entretanto, não estamos falando sobre a maioria das empresas. A Starbucks é uma das histórias de sucesso dos Estados Unidos, verdadeiramente excepcional, uma empresa que domina seu mercado de tal maneira que nem existe concorrente próxima. O que abastece sua incrível máquina de crescimento. Como muitos da comunidade empresarial, há muito tempo sou fascinado pela Starbucks. Muitas vezes tenho me perguntado como a empresa faz isso. O que seus dirigentes sabem que os dirigentes de outros setores poderiam aprender. Como a Starbucks pode ter duas histórias de sucesso na mesma rua, uma em frente à outra. Em contraste com o McDonald's, outra grande história americana de sucesso, a Starbucks não é uma franquia. Portanto, de que maneira ela consegue continuar a abrir tantas lojas, de Seattle a Singapura, sem canibalizar suas próprias vendas? Como ela continua crescendo, inovando e mantendo a coerência e a cordialidade de sua primeira loja no Peak Place Market, em Seattle? E, principalmente, quais são as lições a serem retiradas da Starbucks, que possam ser aplicadas a outras empresas e setores? Quais são os princípios fundamentais de sucesso que ajudarão qualquer dirigente a conduzir sua empresa para o nível seguinte? Decidi fazer contato com o pessoal da alta direção da Starbucks para conseguir sua cooperação no projeto de um livro, e fiquei surpreso quando concordaram em permitir que eu examinasse a empresa a fundo. Embora no começo eu tenha ficado surpreso pela boa vontade, franqueza e rédea larga que me deram, mais tarde entendi o quanto essa disposição em me conceder acesso estava na essência do modelo de sucesso da empresa. Como Jim Aline, presidente da Starbucks US Business, observa no prefácio deste livro, as realizações da equipe de líderes da empresa não são resultado de mágica. Ao contrário, elas são impulsionadas por uma paixão poderosa pelo produto, pelas pessoas, pela experiência e pela comunidade. Diariamente essa paixão parece adquirir vida em quase todos os cantos do mundo, numa combinação incrível de princípios de conduta que a empresa se refere como experiência Starbucks. A experiência Starbucks encontra-se em dois níveis definidos da empresa, em sua cultura corporativa singular. Os líderes criam uma cultura sem paralelo para os funcionários, na qual autonomia, espírito empreendedor, qualidade e serviço definem os valores da empresa, na passagem desses valores para os parceiros. Os parceiros, por sua vez, ajudam a criar uma experiência única e pessoal para os clientes. Entender esses princípios e saber como comando e os parceiros, termo que a Starbucks usa para todos os seus funcionários, fizeram a empresa crescer, fornece um esquema poderoso para transformar o ordinário em extraordinário. Partilhe a fortuna, comece com a experiência que você gera para seus funcionários. A Starbucks conseguiu criar uma cultura corporativa vitoriosa, basicamente por conta das medidas e decisões tomadas por Howard Schultz e sua equipe de líderes. Para qualquer empresa, é difícil, embora não impossível, voar com as águias se ela for dirigida por um bando de perus. E na Starbucks, a liderança se concentrou em criar uma cultura na qual os funcionários podem voar alto. Em um artigo para o Workforce Management, o escritor Samuel Greengard salientou: Circunflexo 4 Starbucks Corporation abriu o capital em junho de 1992, no primeiro dia de pregão. A ação fechou em $2 ju, acima do preço de abertura de $17. Não apenas o patrimônio líquido do seu aumentou de repente, como a cadeia varejista de café finalmente alcançou a primeira divisão. Mas, em vez de esconder o dinheiro, Schultz decidiu que devolveria um pouco para os funcionários na forma de opção de compra de ações. Enquanto outras empresas ofereciam opções apenas para os principais executivos, Schultz as disponibilizou para todos que trabalhassem 20 horas semanais ou mais, incluindo os balconistas das lojas Starbucks, porque Howard Schultz e os líderes da Starbucks adotaram essa política anticonvencional. De acordo com Geoff Bison, em um artigo do Brand Channel, um site sobre marcas, Howard comentou: a forma como construímos nossa empresa, partilhando seu sucesso com todos e não deixando nosso pessoal para trás, é um exemplo notável de como construir um negócio da maneira correta. Do ponto de vista da Starbucks, essa maneira correta de fazer negócio significa realmente transformar os funcionários em sócios, acionistas com participação no resultado da empresa. A liderança da Starbucks apresenta uma filosofia de renovação em uma época em que muitos CEOs embolsam milhões, enquanto deixam insolventes os fundos de pensão de seus funcionários. Os executivos da empresa continuam, com respeito e boa vontade, a compartilhar os lucros com seu pessoal. Com a partilha, os parceiros reconhecem o vínculo direto entre seus esforços e o sucesso da organização. A importância desse ganho compartilhado reflete-se nas conversas com indivíduos como Omolo Gaia, um parceiro Starbucks do Quênia que emigrou para os Estados Unidos. Quando estava na sala de degustação de café no centro de apoio Starbucks, em Seattle, Omolo confidenciou: eu vendi minhas opções de compra de ações da empresa depois de 6 anos, e peguei os $25 mil para construir uma nova casa de 4 dormitórios para minha mãe, que é viúva. Esta é minha empresa. Eu sou o dono e sou responsável por gerar excelência, assim como o tratamento que recebi também foi excelente.
A lucratividade da Starbucks foi boa para Omolo e, de modo recíproca, a paixão e o senso de responsabilidade de Omolo beneficiam a empresa. Muitos dirigentes e líderes empresariais não falam a seus funcionários sobre a importância do lucro. É como se lucro fosse um palavrão ou uma preocupação que não diz respeito aos trabalhadores. Em contrapartida, a direção da Starbucks fez um trabalho excepcional em vincular o ganho financeiro dos parceiros ao lucro da Starbucks e em ajudá-los a entender que o lucro é a força vital dos negócios. Até a declaração de missão reconhece que os parceiros precisam comprometer-se com a lucratividade, a qual é essencial para o sucesso futuro. Os lucros aumentam não apenas a amplitude do mercado da Starbucks, mas também a esfera de ação de sua influência social positiva e a capacidade de proporcionar benefícios de qualidade para os parceiros. Os benefícios incluem seguro-saúde para os empregados que trabalham 20 horas semanais, algo que os parceiros Starbucks recebiam muito antes de tal coisa ser considerada, quanto mais adotada, por outras organizações. Mas o tratamento que os parceiros recebem na empresa vai muito além de opções de compra de ações e seguro-saúde. Por exemplo, eles recebem amplo treinamento em conhecimento do produto, princípios orientadores de sucesso, autonomia pessoal e importância de proporcionar experiências amigáveis para o cliente. Em contraste chocante com as 500 maiores empresas relacionadas pela revista Fortune, a Starbucks, invariavelmente, gasta mais com treinamento do que com publicidade. O treinamento paga dividendos enormes à empresa, ao conservar funcionários, manter as relações com clientes atuais e trazer novos clientes para as lojas. A retenção do quadro de pessoal da Starbucks é inédita no setor de restaurantes de serviço rápido. O índice de rotatividade de pessoal na empresa, de acordo com alguns informes, é 120% menor que a média do setor. De acordo com Mariana Amers, da Workforce Management, os funcionários da Starbucks têm uma taxa de satisfação no emprego de 82%, de acordo com a Eoita Associates Starbucks Partner View Survey. Em comparação, a taxa de satisfação no emprego das empresas em geral é de 50% e de 74% nas empresas da pesquisa Melhor Lugar para se Trabalhar, conduzida pela Eoita. Embora nem toda a equipe de líderes possa recompensar trabalhadores com opções de compra de ações ou benefícios de assistência médica para funcionários de meio período, todos os líderes empresariais podem dispensar consideração e cuidados diários a essas pessoas, a fim de inspirar paixão e criatividade no trabalho. Em sua declaração de missão, a liderança da Starbucks assumiu a responsabilidade de oferecer um excelente ambiente de trabalho e tratar um ao outro com respeito e dignidade. Como acontece com todos os aspectos de sua missão, a direção da empresa estabeleceu checagens internas para garantir que os líderes estejam realmente vivendo de acordo com os valores abraçados pela empresa. Esse processo incentiva todos os parceiros a levar as preocupações ao Comitê de Fiscalização da Missão, quando consideram que políticas, procedimentos ou conduta da liderança estão se desviando dos compromissos da Starbucks. Uma dessas preocupações envolvia a necessidade de licença remunerada para pais adotivos. Cerca de 3 semanas depois de a questão ter sido encaminhada ao comitê, a direção da empresa concedeu a esse grupo de pais o benefício de 2 semanas de licença remunerada. Se os administradores esperam que o quadro de funcionários satisfaça e supere as expectativas dos clientes, esses mesmos administradores devem ser sensíveis aos problemas e exceder expectativas no interesse do pessoal. Como afirma Martin Collis, presidente da Starbucks International, precisa haver alinhamento cultural entre os parceiros e a Starbucks propriamente dita. Considero importante que nós, como líderes, sejamos os primeiros a proceder de acordo com os princípios e valores da empresa, porque é impossível pedir a nosso pessoal que se comporte dessa maneira se nós mesmos não estivermos dispostos a adotar tal conduta. A declaração de missão, os princípios e a conduta, projetados como um modo de ser, não são programáticos. Eles são, simplesmente, o modo como você vive a vida, e isso é muito difícil de fingir. Por fim, a organização realizará um processo de autoseleção voltado, de certo modo, para um grupo de parceiros com ideias afins. A seguir, Martin ressalta que criar essa identificação de visão de uma força de trabalho positiva e com espírito de equipe não ocorre por acaso. Dedicamos muito tempo a nossos parceiros, tanto no processo de seleção como para ajudá-los a entender o que a empresa representa como um todo, e a diferença que pretendemos fazer. É intencionalmente, e não por falta de opção, que a direção da Starbucks cria uma experiência de grande eficácia para seus parceiros. Eles devem transmitir a dignidade e o respeito que recebem quando interagem com os clientes. O parceiro Joe Wilson afirma que a estratégia está dando certo. Uma das razões para os funcionários serem sempre tão agradáveis e prestativos é que a Starbucks é uma grande empresa para se trabalhar. Ela cuida dos funcionários e os trata com respeito. Essa mentalidade vai dos executivos aos milhares de baristas em todo o mundo. Já trabalhei em lugares horríveis, e é difícil fazer um bom trabalho quando você detesta a empresa. Somos incentivados a nos divertir enquanto trabalhamos, e isso faz uma enorme diferença na atmosfera que criamos para o cliente. Paul Williams, da Idea Sandbox, ex-parceiro e atualmente consultor que trabalha com a Starbucks, diz o seguinte: a Starbucks é uma empresa humana. Aí é que está a diferença. A declaração de missão e as intenções não ficam apenas no papel. Elas representam a maneira como as coisas devem ser feitas. A história mais importante sobre a Starbucks é que as pessoas são tão importantes quanto o café. O respeito que a direção dispensa aos funcionários também se reflete no modo como eles respeitam e criam uma experiência recíproca. John Moore, fundador da Gun Autopsy Marketing Practice e ex-parceiro da empresa, comenta: o que eu realmente achava especial sobre a experiência nas lojas é que éramos praticamente uma família. O que a direção nos proporcionava, nós proporcionávamos uns aos outros.
Líderes que tratam seu pessoal com respeito encorajam seus funcionários a fazerem o mesmo com seus colegas de trabalho, criando a experiência Starbucks para os clientes. A administração da Starbucks se orgulha de a empresa ser a principal cadeia varejista, torradora e marca de café especial do mundo, mas também reconhece que uma multidão de pessoas vai às suas lojas em busca da total experiência Starbucks. Em essência, os clientes entram em um ambiente confortável, onde são valorizados como pessoas, e onde se cria um vínculo significativo. Tudo que a empresa faz destina-se a proporcionar ao cliente uma experiência positiva, talvez enriquecedora, enquanto ele adquire uma bebida de qualidade ou um item alimentício. Para conseguir isso, a atmosfera das lojas deve ser convidativa. Ela deve ser um lugar onde a pessoa se sinta bem sozinha ou na companhia de amigos. Esse ambiente, não raro chamado de terceiro lugar pelos parceiros Starbucks, deve ter calor humano único que o diferencie dos dois primeiros lugares na vida da maioria das pessoas, casa e escritório. Os clientes podem personalizar seu café, com a ajuda simultânea do barista, palavra italiana para barman e termo usado na Starbucks para preparador de café. A personalização visa satisfazer as expectativas especiais de cada cliente e geralmente envolve temperaturas específicas, leite de soja e jatos de sabores variados. Não é raro ouvir pedidos personalizados para bebidas tão complicadas como quad, 4 jatos de espresso, com 2 jatos de baunilha, e 4 de jato de avelã sem açúcar, ristretto latte, expresso curto com leite, com 4 de leite de soja, metade desnatada, 4 de leite orgânico extra quente, 3 cubos de gelo e chantilly. Pedidos como esse são apenas parte da riqueza da experiência Starbucks personalizada. Embora detalhes aparentemente intermináveis façam parte da criação do vínculo emocional que sentem os clientes leais da empresa, normalmente o aspecto mais importante desse vínculo é o investimento pessoal dos parceiros. Como Ward Schultz observou no brandchannel.com, o sucesso da Starbucks demonstra que estabelecemos uma ligação emocional com nossos clientes. Temos uma vantagem competitiva sobre as marcas clássicas, porque diariamente estamos em contato e interagimos diretamente com os clientes. Nosso produto não fica numa prateleira de supermercado como uma lata de refrigerante. Nosso pessoal faz um trabalho maravilhoso ao saber de cor sua bebida, seu nome e o de seus filhos. Os executivos da Starbucks e também seus gerentes entendem a importância dessa ligação pessoal. A liderança dedica um tempo enorme ajudando os parceiros a aproveitar as oportunidades que possam influir positivamente na vida daqueles que atendem e, ao fazê-lo, fortalecer a marca. Quando os funcionários entendem como seus esforços desencadeiam negócios, enaltecem e mudam vidas, eles ficam mais propensos a manifestar a energia criativa e apaixonada que é percebida pelos clientes. C. Godin, autor de A Vaca Roxa, relata a diferença que observou entre os funcionários da Starbucks e os de estabelecimentos varejistas similares. Quando Seth se dirigia para uma loja Starbucks, ele ouviu, por acaso, 2 jovens de um restaurante de fast food próximo reclamando, em detalhes, de seus empregos. Em contrapartida, ao entrar na Starbucks, Seth notou, pendurado bem no canto, aparentemente para que não fosse examinado pelos clientes, um quadro de avisos. Estava cheio de fotos de funcionários. O pessoal em um piquenique, num parque de diversões, fazendo brincadeiras. Se fosse possível preparar um chá de ervas com entusiasmo, era isso que faziam. Se fosse possível tornar prazerosa uma operação de $4, eles conseguiam. Godin relata como os parceiros daquela Starbucks agiam como se fossem os donos da loja, de maneira sólida e competente. Nas palavras dele, os funcionários optaram por descobrir a alegria em seu trabalho, o que ajudava não apenas a Starbucks, mas também eles próprios. Tudo de que eu precisava fazer era olhar pela janela para ver a diferença. Acho que aqui há uma grande lição. Não apenas para os profissionais de marketing que vendem soluções de interação, mas também para os funcionários. Essa grande lição é a experiência Starbucks, um comprometimento com o bem comum de todos os funcionários e clientes. Isso é possível com a criação de sistemas que responsabilizem a liderança e os funcionários por esse comprometimento, compartilhando a recompensa da tarefa árdua e encorajando a lucratividade. Ao projetar a visão da melhor experiência possível para o cliente e ajudar constantemente os parceiros a concretizarem essa visão, a liderança da Starbucks vê seu pessoal incrementar os negócios e o lucro crescer. Permanecer vigilante. Apesar do sucesso da empresa, a direção da Starbucks tem consciência da vulnerabilidade atual e futura. Por exemplo, quanto maior fica a empresa, mais difícil será sustentar a inigualável experiência Starbucks. Resumindo, nas palavras de Howard Schultz, a Starbucks tem de trabalhar para permanecer pequena enquanto cresce. Com esse intuito, o futuro da empresa reside nos milhões de interações positivas diárias de seus parceiros em toda a organização. Anne Wing, diretora de desenvolvimento para a região do Meio-Oeste, declara: o café é esse fantástico produto agrícola que serve de veículo para iniciarmos a conversa com o cliente. Nos serve de ponte. Café tem vida própria e uma rica história, e nós vamos contá-la. No final, nosso sucesso está ligado às diferenças sutis nas lojas, que resultam em algo especial. Devemos permanecer vigilantes em relação a muitas coisas, nossa concepção, como os parceiros se sentem quando colocam um avental verde, e criar um lugar especial para nosso pessoal trabalhar e para receber nossos clientes. Para a diretoria da Starbucks, a criação de interações especiais com os clientes é um desafio extraordinário. A força de trabalho cresceu de forma exponencial, em 1987, para mais de 100 mil, em 2006. Em virtude do crescimento rápido e contundente da Starbucks, sua direção enfrenta o desafio de atrair mão de obra de qualidade e treiná-la ao estilo da empresa, ao mesmo tempo que sustenta a cultura na qual os funcionários se esmeram nas relações com os clientes. E quase como um número gigante de malabarismo, no meio da agitada rua principal de uma feira e, vez por outra, as bolas da empresa caem no chão. Mas esse é o preço do ingresso para uma enorme máquina de crescimento como a Starbucks.
embora sem nunca cair na armadilha do convencimento. A alta direção tem consciência de que a empresa tem uma vantagem. A cultura é inigualável, a familiaridade da marca e a singularidade da experiência do cliente garantem o retomo dos consumidores. Davi Olson é vice-presidente sênior de desenvolvimento de cultura e liderança. Coloca muito bem a questão ao afirmar: não importa quantos milhões ou bilhões de xícaras de café a Starbucks serve, se a que você tomar não lhe cair bem. A empresa deve conseguir desempenhar em um nível automático de regularidade, e esse é realmente o compromisso. Serviremos uma bebida que seja sempre de seu agrado, e criaremos uma experiência durante o processo. A experiência deve estar ao gosto do cliente. Embora em algumas empresas a sinceridade dessa declaração possa ser questionada, na Starbucks, exemplos concretos de cooperação com o cliente podem ser verificados em todos os níveis. Os parceiros buscam constantemente novas maneiras de satisfazer as necessidades dos consumidores. A barista Francine Brodeur, de Ontário, Canadá, conta: temos autonomia para fazer com que cada visita de cliente seja importante. De vez em quando, um cliente volta depois de alguns minutos de ter pedido e faz o pedido novamente. Depois de fazermos um comentário rápido, bem colocado, espera-se, ficamos sabendo que ele derramou sua bebida antes de saboreá-la por completo. Às vezes, o cliente fica obviamente aborrecido com o fato, e nós nos oferecemos para ajudar. Eu deixo o cliente fazer um novo pedido e, então, lhe digo que é por conta da casa, pois não esperamos ser pagos pela bebida que se perdeu. Ele sempre fica surpreso e tenta pagar assim mesmo, mas não aceitamos. O que me faz orgulhosa de trabalhar para esta empresa é que posso tomar a liberdade para acertar as coisas. Os comentários de Francine refletem a satisfação de clientes e parceiros da Starbucks. Eles nos ajudam a entender os benefícios que surgem quando uma empresa dá à relação humana prioridade proporcional à do produto e à qualidade do serviço. A experiência que é a Starbucks, na condição de observador externo, sem interesse pessoal no futuro da Starbucks, não estou aqui para convencê-los do valor da empresa. Ela fez um excelente trabalho de promoção mundial, sem ajuda de autores de livros de negócios. Também não estou aqui para convencê-los de que a Starbucks é uma das melhores empresas comerciais do mundo. Muitos outros, que são mais bem informados do que eu, chegaram a essa conclusão. Ao contrário, o princípio deste livro é fazer uma revelação clara e profunda sobre a inigualável experiência Starbucks. É uma experiência que tem impacto sobre o setor de café, o mundo dos negócios em sentido mais amplo, o meio ambiente, parceiros, clientes e comunidades desde Seattle, Washington, a Darjeeling, Índia. De minha pesquisa de 18 meses no mundo da Starbucks, ouvindo o que dizem os líderes da empresa e observando o que fazem, extraí 5 princípios essenciais nos negócios, que norteiam seu sucesso fenomenal. Eles são apresentados na expectativa de que você os aplique a seu caso em particular, para enriquecer a influência de sua liderança nos negócios e mais além. A experiência Starbucks expressa princípios simples, embora não simplistas, voltados para resultados, que podem ser incrivelmente poderosos quando aplicados. Haja como se fosse o dono. Tudo importa. Surpresa e encantamento. Abrace a oposição. Deixe sua marca. O impacto desses princípios transcende a história da Starbucks e oferece a todos os líderes uma oportunidade de enriquecer bastante a sua área de trabalho. Eles demonstram como espírito empreendedor e capacidade extraordinária de liderança podem melhorar um produto ou serviço e até alterar o modo pelo qual esse produto ou serviço é fornecido. Essas diretrizes permitem a cada um de nós melhorar sua área de trabalho, seja desenvolvendo produtos novos e atraentes, abrindo novos mercados ou apenas prestando atenção aos aspectos que podemos prontamente aprimorar em nosso negócio. No espírito da Starbucks, esses princípios nos estimulam a ouvir e reagir com maior consciência das oportunidades. Eles lembram a todos nós, você, eu, o zelador e o seu, que somos responsáveis por desencadear uma paixão que se propaga para fora dos bastidores, passa pela experiência do cliente e, por fim, penetra em nossa comunidade. Examinemos mais detidamente esses princípios, com o propósito de verificar como eles funcionam na Starbucks e como podemos utilizar seu poder transformacional. ML. Princípio 1. Haja como se fosse o dono. Essa é a verdadeira alegria da vida, sermos úteis a um propósito que reconhecemos ser elevado. Sermos uma força da natureza em vez de um pequenino amontoado febril e egoísta de enfermidades e lamúrias, reclamando que o mundo não se empenha em nos tornar felizes. George Bernard Shaw. Ser o dono versus agir como dono. Os líderes empresariais de hoje querem que seus funcionários estejam totalmente comprometidos com o trabalho e não que façam de conta que trabalham. Normalmente os funcionários não se apercebem de como seu empenho ajuda a organização a crescer. Igualmente, eles não conseguem enxergar como estão ligados ao sucesso da empresa. Quando existe esse tipo de lacuna, geralmente é porque a alta direção não demonstrou à equipe de funcionários o impacto construtivo que ela exerce sobre aqueles que atendem. Como a maioria das empresas, a Starbucks batalhou meios para fazer com que seus parceiros empreguem, com intensidade, suas paixões e seus talentos em cada interação diária no trabalho. Simultaneamente, os líderes têm de assegurar que as diferenças individuais dos parceiros sejam harmonizadas em uma experiência uniforme para os clientes. Encontrar um equilíbrio entre essas duas importantes, embora algumas vezes divergentes, responsabilidades de liderança pode ser complicado. No entanto, por meio de seu princípio haja como se fosse o dono, a Starbucks obteve êxito em criar um modelo invulgar que estimula os parceiros de todos os níveis a colocar toda a sua energia criativa e dedicação em tudo o que fazem. Nenhum dirigente pode dizer aos funcionários como exteriorizar sua individualidade enquanto desempenham eficazmente de acordo com as prioridades da empresa, nenhum
uma regra escrita de atendimento ao cliente pode conseguir isso. Mas os líderes da Starbucks forneceram uma estrutura que permite aos parceiros se devotarem ao trabalho de tal forma que possam inspirar os clientes de maneiras fabulosas. Os líderes chamam isso de as 5 maneiras de ser. Para reforçar esses conceitos, a diretoria da Starbucks criou um livreto que cabe de forma perfeita no bolso do avental do parceiro, e que é adequadamente chamado de Green Apron Book. Ele apresenta ideias concretas sobre como personalizar as relações com os clientes ao estabelecer uma ligação e contribuir para melhorar a interação com eles. Em um artigo para o site de Tom Brown, banixbox.com, Davi M. Martin, consultor-chefe de treinamento da NCBS, líder mundial no setor de soluções para operações bancárias de varejo, declara que o Green Apron Book, juntamente com as 5 maneiras de ser da Starbucks, realmente sintetiza os princípios centrais da organização. De cabo a rabo, leva-se 5 minutos para ler. E isso se você parar algumas vezes para tomar um golinho de café. Pense um pouco. Em essência, a empresa está vendendo para seus funcionários a ideia de como são importantes os princípios e filosofias contidos no livro. Davi observa que a equipe de líderes da Starbucks incorporou ao 20 livro uma mensagem de otimismo. Em vez de sobrecarregar o pessoal com páginas e páginas de minúcias e instruções rígidas, ele fornece princípios orientadores do ambiente que esperam criar e do serviço fabuloso que se esforçam para proporcionar. Isso é liderança em sua melhor forma, instruções simples transmitidas de maneira atraente e com um espírito que enseja a esperança. Uma vez que você provavelmente não tem um avental verde, muito menos um exemplar do Green Apron Book, vamos examinar o modo como a Starbucks guia os membros de sua equipe para fazer com que a experiência Starbucks seja exclusivamente deles. Ser acolhedor. Da mesma forma que a maioria das pessoas não pensaria em convidar amigos para ir à sua casa e não lhes dispensar atenção, muitos líderes empresariais não conseguem tornar suas empresas igualmente acolhedoras. Na Starbucks, ser acolhedor é uma maneira essencial para que a visita do cliente comece de forma positiva. É também a base para estabelecer um ambiente confortável e cordial. Permite que os parceiros forjem um vínculo com os clientes, de modo que os consumidores ocasionais se tornem regulares, muitos dos quais acabam sendo clientes para sempre. Muitas perguntas importantes do cliente são respondidas nos primeiros momentos da interação comercial. Os funcionários se preocupam em me conhecer? Eles se lembram de mim? Atenderam minhas necessidades? Sou importante? Sou invisível? A direção da Starbucks reconhece que essas são as principais preocupações de qualquer pessoa com quem a empresa faz negócios. A equipe de líderes valoriza a criação de uma experiência acolhedora, precisamente para que os clientes saibam que são importantes. De acordo com o presidente da Starbucks Internacional, Martin Coles, as pessoas querem ser reconhecidas. Querem ser homenageadas de alguma maneira. Querem ter a sensação de que são realmente úteis para alguma coisa. E querem fazer parte de um lugar na comunidade, que represente algo mais do que uma empresa que ganha dinheiro. O fator que funciona universalmente e que temos em nossa empresa é a noção completa do terceiro lugar. Trata-se da experiência dentro da loja, em sua totalidade. Em essência, a diretoria da Starbucks define ser acolhedor como dar a todos a sensação de integração. Os líderes ressaltam que os parceiros podem e devem usar seus talentos e conhecimentos individuais para criar um lugar em que as pessoas sintam que são prioridade e onde seu dia pode ser agradável, pelo menos durante algum tempo. Essa é a experiência que a maioria dos clientes busca na Starbucks. Por essa razão, a diretoria espera que os clientes sejam sempre bem recebidos em todas as lojas, por parceiros totalmente empenhados nesse propósito. Com essa expectativa em mente, os líderes encorajam os parceiros a utilizar seu estilo único para produzir contatos convidativos, o que tem um nome. Recepcionar as pessoas pelo nome e lembrar-se delas a cada visita é uma coisa pequena, mas influi. O grande Dale Carnegie reconhecia isso em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Carnegie observou: lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais agradável e mais importante em qualquer idioma. Carnegie até sugeriu que o nome de uma pessoa pode ser seu bem mais valioso. A barista Joy Wilson demonstra o que se consegue quando os membros da equipe entregam seu estilo único para dar as boas-vindas. Eu sou a rainha do drive-thru em minha loja. Eu sempre me proponho a fazer o melhor trabalho possível. Uma das maneiras que uso para isso é aprender o nome das pessoas, suas bebidas preferidas, o nome de seu cachorro, onde seus filhos estudam e tudo mais que puder descobrir sobre elas. Joy leva a sério a questão de saber os nomes dos clientes. Após o expediente, ela registra informações sobre eles em uma planilha eletrônica, que analisa posteriormente. Os líderes da Starbucks ajudaram Joy a valorizar a importância de ser bem recebido e louvaram 22 sua atitude. Eles não esperam ou incentivam outras pessoas a usar o método de Joy. Em vez disso, dão liberdade aos parceiros para descobrir o que funciona melhor para eles, seus clientes e suas lojas. E é por meio da orientação e incentivo da liderança, e reconhecimento de sua singularidade, que os parceiros criam novos meios para sobressair, reconhecendo o caráter único. Quando alguém repara em nós de verdade, da forma como Joy repara em seus clientes, é quase chocante, especialmente se não visitamos aquela loja há algum tempo. No mundo frenético de hoje, a maioria de nós simplesmente se confunde com a multidão. Infelizmente, por mais que queiramos nos destacar, em geral achamos que somos apenas mais um rosto entre tantos. Os líderes da Starbucks sabem que os clientes almejam que seu caráter único seja reconhecido. Por essa razão, transmitem a importância de tratar as pessoas de uma maneira que faça com que se sintam únicas e especiais, sejam elas clientes ou membros da equipe.
Paul Ark, de Bangkok, dá um exemplo perfeito de como um parceiro da Starbucks fez com que ele se sentisse realmente importante. Um fanático assumido por Frappuccino, marca registrada café com leite misturado com gelo, com calda de framboesa. Já fazia quase 2 meses que Paul não ia à Starbucks de Shidlon, mas, enquanto estava na fila atrás de 2 outros clientes, um dos baristas olhou para ele e disse: Frappuccino grande com baunilha e calda de framboesa, certo? Paul ficou atônito, mas a experiência o impressionou profundamente. Como ele observa, a maioria das empresas fala de atendimento ao cliente como se fosse um mantra, como se escreveram muitas vezes nos formulários da empresa significasse que estão realmente fazendo mais do que apoiar o conceito da boca para fora. Mas eis a definição de Joe Schmo, da linha de preparação de bebidas da Starbucks, sobre o que atendimento ao cliente significa em termos reais para clientes reais. Estabelecer uma boa comunicação para lembrar necessidades e preferências do cliente e criar uma experiência harmoniosa e eficiente dentro da loja. Líderes empresariais de sucesso reforçam, treinam e incentivam o respeito à liberdade de ação e à singularidade de sua equipe de funcionários. Na Starbucks, a liberdade de ação deriva da prioridade de ser acolhedor, de demonstrar o que é receber bem, de revigorar essa imagem e depois deixar que o pessoal se aproprie desse conceito ao introduzi-lo na vida das pessoas a quem servem. Crie sua própria experiência. Sua empresa está dando aos clientes aquelas boas-vindas memoráveis? Como você pode ajudar os membros de sua equipe a trazer para a empresa a marca exclusiva de cordialidade? Olhe ao redor. A quem você pode dar as boas-vindas hoje? Ser autêntico. A equipe de líderes ajuda os parceiros a abraçar o conceito de ser autêntico e sua importância para a experiência Starbucks. O conceito do que é necessário para ser autêntico é bem cristalino, porém profundo. Na Starbucks, ser autêntico significa estabelecer a ligação, descobrir e agir. Focando esses 3 elementos em cada interação com o cliente, constrói-se uma relação de qualidade. Por outro lado, quantos de nós já não fomos servidos por pessoas que não nos deram a menor atenção? Os clientes não estão procurando o melhor amigo, eles só desejam um contato positivo e que suas necessidades sejam satisfeitas. Ressentem-se por ser tratados como se fossem apenas o apêndice de uma carteira de dinheiro. Para que haja esse contato positivo, a pessoa tem de sentir que está sendo ouvida. A autenticidade implica a ação de ouvir por meio de canais verbais e não verbais. 24 E ouvindo que baristas como Angela preveem as necessidades dos consumidores. Angela se recorda, era sábado, e chegou uma mulher que estava com o emocional em ruínas. Era a sua primeira visita. Nosso menu pode ser um pouco intimidante, então ela pediu café simples. Quando lhe perguntamos se tinha certeza de que não queria experimentar mais nada, ela explicou que estava confusa e arrasada, e parecia que ia chorar. Nesse meio tempo, mandamos alguém preparar um toffee nut latte, porque quem não gosta de um? Nós lhe dissemos: 4 Esqueça o café simples, fizemos este toffee nut latte para você, hoje é por conta da casa, para você experimentar. Ela ficou emocionada. Foi embora, e não pensamos muito no assunto, a não ser que ficamos felizes por tê-la feito feliz. Mas esse não é o melhor da história, como explica a Angela. Alguns dias depois, recebemos flores em agradecimento por ter salvado a vida dela. A carta explicava que ela estava num dia péssimo. Depois de hectares/vertical ver passado em nossa loja, ela se sentiu reconfortada, conseguiu administrar seus problemas e até ajudar outra pessoa a se sentir melhor. Hoje ela é uma de nossas clientes habituais. Angela e suas colegas tomaram a iniciativa de criar uma experiência muito além de qualquer coisa que a cliente poderia ter esperado. Isso é ser autêntico e agir como se a empresa fosse sua. Expectativas e serviço. Criar o vínculo. O serviço memorável é consequência do desejo e empenho autênticos para exceder o que o cliente espera. Seguidamente, clientes têm compartilhado experiências com os parceiros da Starbucks fazendo o extraordinário, estabelecendo uma relação que vai muito além de uma saudação convencional. Veja, por exemplo, o caso de Lydia Moore, de Oakland, Califórnia. Lydia conheceu o amor de sua vida na Starbucks. Apesar de só o encontro já ter criado um vínculo especial de Lydia com a cafeteria, os parceiros reforçaram essa ligação de maneiras genuínas. Lydia conta que sentia que o pessoal se importava com ela e, por esse motivo, manteve-os informados sobre a evolução do relacionamento e do noivado. Ela diz: quando voltamos lá e contamos aos 2 balconistas da Starbucks, eles ficaram tão empolgados. Colocaram nossa foto no quadro de avisos, e éramos como celebridades naquela loja. Lydia convidou os parceiros para o casamento, e eles, por sua vez, doaram café para o importante acontecimento. Infelizmente, no primeiro ano de casamento, o marido de Lydia foi diagnosticado com câncer. A Starbucks, mais uma vez, serviu como elo importante, enquanto ele estava em tratamento. Entrando e saindo do hospital, havia apenas 2 coisas que ele queria: um café grande coado e uma tortinha doce de avelãs. O marido de Lydia morreu logo após o primeiro aniversário de casamento. Lydia se recorda: quando ele morreu, eu fiquei arrasada. Para minha surpresa, os funcionários da Starbucks foram ao enterro, e podia-se ver que estavam sinceramente comovidos com a perda. Quem quer criar um vínculo e sentir a montanha-russa de emoções que isso proporciona? Em muitas empresas, a ligação não é possível. Trata-se apenas de uma negociação. Por outro lado, de que adianta para os clientes se uma empresa oferece apenas um serviço insípido? E por que razão os funcionários iam querer participar de um intercâmbio tão sem sentido? Em última análise, estabelecendo um vínculo no âmbito pessoal, tanto os clientes quanto os funcionários encontram significado mais intenso em momentos comuns. Ao tratar da capacidade que o contato humano tem de aprimorar um produto, Howard Schultz, em entrevista para a revista Kno, fez a seguinte observação: nós não estamos no ramo de café para servir pessoas, mas no ramo de pessoas para servir café.
O valor da marca Starbucks é o humanitarismo e a familiaridade com o que acontece nas comunidades. Lembramos-nos continuamente da necessidade e do desejo intenso de contato com o ser humano e a sociedade, que é uma força nova e poderosa para determinar as preferências do consumidor. O ambiente da Starbucks tornou-se tão importante como o próprio café. Os verdadeiros líderes, em outras palavras, demonstram às suas equipes que sua singularidade individual lhes confere um meio especial de se ligar às pessoas. Descobrir, enquanto ouvir, é essencial para estabelecer a ligação. O sucesso do negócio requer a identificação das necessidades e da situação individual de cada cliente. De maneira curiosa, a relação com o cliente começa do mesmo modo que um relacionamento amoroso, procurando compreender e com acento agudo as necessidades e desejos do outro. Lamentavelmente, muitas relações, com o cliente ou o romance, terminam simplesmente porque uma ou ambas partes interrompem o processo de descoberta. Embora o atendimento ao cliente não tenha nada a ver com romance, a Starbucks sabe que a descoberta é essencial para desenvolver um vínculo autêntico e singular. É por meio da pesquisa que descobrimos as qualidades especiais de cada cliente e, às vezes, os ajudamos a ter a conscientização de necessidades que eles nem sabiam que tinham. A barista Susan, de Ohio, comenta: há pessoas que vêm à minha Starbucks para olhar nossos produtos. Eu gosto muito de vender cafeteiras porque sei que posso endossar o produto. Aprendi tudo sobre nossas máquinas de café e faço com que a pessoa adquira a que mais lhe convém. Eu uso um modelo criar o vínculo, descobrir e agir. Normalmente pergunto: você faz café só para você? Porque nesse caso French Press talvez fosse o ideal. Se quiser preparar 12 xícaras de café de uma vez, então temos a Starbucks Barista Aroma Grandete. É impressionante como as pessoas ficam felizes quando você as ajuda a satisfazer uma necessidade. Agir. Embora muitas empresas realmente criem um vínculo com os clientes e descubram suas necessidades, elas nem sempre agem sobre o resultado da descoberta. Tem muito interesse e pouco empenho para dar atenção à real necessidade do consumidor. Os clientes sentem-se traídos quando são levados a acreditar que sua contribuição é importante e depois constatam que suas preferências são ignoradas. Os parceiros da Starbucks são treinados não apenas para ouvir os clientes, mas para agir de imediato com base no que ouvem e para aprender com essas experiências para interações futuras. Betty Doria, de Middle Island, Nova York, reforça esse conceito. Betty e o marido estavam viajando pelo Tennessee, quando pegaram o caminho errado e, por acaso, descobriram uma Starbucks. Havia um cartaz na loja sobre café com malte. Malte de verdade. Eu fiquei tão empolgada porque não via isso desde minha infância no Brooklyn. Comecei a conversar com a gerente e lhe contar como se fazia café com malte de verdade naquela época. Entretanto, relata a Betty, a gerente, fez meu café com malte, e não ficou muito bom. Mas em vez de ignorar a insatisfação, ela ouviu Betty e as duas trabalharam juntas para preparar a bebida a seu gosto. Ouvir e agir, esses foram os ingredientes essenciais para o sucesso da experiência de Betty, bem como de todos os clientes e da equipe. Criei o vínculo, descubra e haja. Todos nós podemos infundir esses elementos em nossas relações, com colegas, supervisores, subordinados e clientes. Crie sua própria experiência. O que você está fazendo para incentivar a descoberta das necessidades singulares daqueles que você e seus colegas atendem? 28. O que você pode fazer para investir mais e conseguir que os outros também invistam mais no processo de ligação e descoberta interpessoais? Você está agindo sobre essas descobertas? Ser atencioso. A liderança da Starbucks exige que os parceiros dispensem atenção às necessidades, em nível global, e eles invariavelmente cumprem essa exigência. Considerando as necessidades como se fossem suas, os parceiros Starbucks olham para além delas e dão atenção às das demais pessoas. Nesse contexto, as demais pessoas incluem um grande elenco de personagens, clientes em potencial, críticos, colegas de trabalho, outros acionistas, gerentes, equipe de apoio, agricultores, colheiteiros, fornecedores e até o meio ambiente. Em essência, as demais pessoas equivalem ao universo inteiro de pessoas e coisas que a Starbucks e seus produtos afetam. Para a Starbucks, na esfera corporativa, ser atencioso significa explorar o bem-estar duradouro de parceiros e daquelas pessoas em cuja vida os parceiros se envolvem, permanecendo sempre muito atentos à capacidade do planeta de sustentar as exigências propostas pela empresa. Especificamente, significa questões, como a exploração pela Starbucks, de fontes alternativas e renováveis de energia. Como primeira medida significativa, a direção da empresa está substituindo 5% da energia utilizada em suas lojas dos Estados Unidos por energia eólica. Está também reduzindo em 2% as emissões de dióxido de carbono. Essas medidas estão sendo tomadas apesar de, atualmente, a energia eólica custar aproximadamente o dobro da energia à base de carvão mineral. Por meio dessas escolhas, a direção da Starbucks mostra que a preocupação com o todo não é um meio imediato de aumentar os lucros, mas, sim, um meio de sobrevivência e prosperidade de longo prazo. A empresa demonstra que se preocupa com o bem-estar global de muitas maneiras. Como parte da compra da Ethos Water, os líderes da Starbucks estabeleceram a meta de destinar os $10 milhões para programas de abastecimento de água em países em desenvolvimento nos próximos 5 anos. A Ethos foi fundada em 2002 com a premissa de que a venda de água engarrafada poderia assegurar o fornecimento de água limpa para crianças em todo o mundo.
Toda vez que a Starbucks vende uma garrafa de toast, ela destina US$0,5 para projetos mundiais de fornecimento de água. A lista de programas sociais da Starbucks, no âmbito empresarial, é impressionante e vai desde construir escolas e postos de saúde a dar suporte a fazendas e assegurar boas condições para os colheiteiros de café que trabalham na condição de migrantes. A atitude de ser atencioso não apenas fortalece o meio ambiente e os fornecedores da empresa, mas também provoca em todos os parceiros um efeito intenso, ao demonstrar-lhes o que se pode realizar por meio de uma abordagem com visão de futuro e voltada para os outros. No âmbito das lojas, os parceiros estão sempre descobrindo meios de serem atenciosos em termos de questões sociais e ambientais. Stephanie Yabs explica como a consideração pode ser direcionada para a comunidade. Era o Dia Nacional da Árvore na Austrália, e um grupo de sócios abriu mão de seu tempo de lazer para se reunir no Parque Burnley e plantar árvores com outros voluntários. Para mim foi um dia divertido, em que passei a observar o espírito de coleguismo que existe entre os parceiros da Starbucks. À minha esquerda, havia parceiros com lama até os cotovelos, plantando árvores e conversando com as famílias do local e, à minha direita, estavam Juan e Celeste, que distribuíam café aos voluntários no intervalo e conversavam orgulhosamente sobre as amostras Fairtrade Certified Tintitimor-Lorosai. Stephanie e suas companheiras de equipe demonstram o que é possível realizar, nas esferas pessoal e social, quando os líderes encorajam seus funcionários a se envolver na prestação de serviços à comunidade e ao meio ambiente, como se fosse de sua total responsabilidade. Demarca registrada. Olhando para dentro, a sensação de participação e respeito mútuo é cada vez mais rara no ambiente de trabalho atual. Para piorar, colegas de trabalho normalmente tratam uns aos outros muito pior do que tratam os clientes. Medidas que mostram consideração de parte da liderança podem servir para encorajar uma conduta atenciosa e respeitosa entre os funcionários. Quando a consideração se torna parte da cultura da empresa, ocorrem exemplos surpreendentes de altruísmo, e a vida de todos se enriquece. Por exemplo, Marie Champagne era gerente de uma loja Starbucks Urban Coffee Opportunity, administrada por meio de empreendimento conjunto com a Johnson Development Corporation, que serve de veículo para fomentar o desenvolvimento econômico em regiões carentes de recursos financeiros. Marie já recebera mais do que sua cota de adversidade pessoal. O filho foi morto em um crime violento, e o marido morreu de câncer. Ademais, antes de ir trabalhar na Starbucks, ela havia perdido o emprego em uma empresa que fora à falência. Todavia, apesar de toda a confusão pessoal, Marie tinha um comprometimento fora do comum com a equipe e sua loja. Durante uma greve de ônibus em Los Angeles, ela passava para pegar os funcionários e levá-los para o trabalho. Com o espírito de ser acolhedora e autêntica, ela estendeu esse serviço também aos clientes regulares. Tendo notado que o prêmio da Loteria da Califórnia estava acumulado em $87 milhões, Marie conversou com sua equipe sobre a compra de bilhetes e recolheu os dólares de cada funcionário, com exceção de 2 que não estavam trabalhando. De acordo com um artigo da Associated Press, Marie revelou: "Eu apenas procurei no fundo de minha bolsa e encontrei troco suficiente para incluir todos os funcionários. Nós aqui somos uma equipe." Inacreditavelmente, Marie ganhou o grande prêmio. Tinha o direito legal, de acordo com a lei da Califórnia, de ficar com os $87 milhões só para ela, mas, para a surpresa de quase todos, com exceção dela mesma, Marie decidiu dividir o prêmio em partes iguais. Em entrevista transmitida pela CNN, Marie ponderou: "Aqui na Starbucks nós trabalhamos em equipe e apoiamos uns aos outros. Se eu tivesse ficado com todo o dinheiro, não seria parte da equipe e tudo pelo que tenho trabalhado equivaleria a nada." A maioria dos atos de consideração no trabalho não tem finais tão extraordinários, mas certamente podem ter quando a direção prioriza a consideração e os líderes incentivam os funcionários a acrescentar um toque pessoal ao conceito. É nessa atmosfera de liderança que o comum não raro se transforma em extraordinário. Crie sua própria experiência. Que parcerias podem ser formadas para sustentar você, a empresa, a comunidade e até o meio ambiente, não necessariamente de imediato, mas mais para o futuro. A que necessidades você e sua empresa podem dedicar atenção? Como você pode se dedicar mais e incentivar seus companheiros de equipe a se empenharem para ser mais atenciosos? Ser bem informado. Quando a equipe de líderes da Starbucks pede aos parceiros para serem bem informados, ela os está incentivando a adorar o que fazem e compartilhar isso com outras pessoas. Na era da informação, não importa como ganhamos a vida, nós agregamos valor a nossos esforços quando adquirimos conhecimento relativo a nosso trabalho. E o que é mais importante, à medida que ficamos mais informados, nosso valor para a empresa, nossa autoconfiança e o impacto real que exercemos sobre os outros também aumentam. Os dirigentes da Starbucks não apenas estimulam os parceiros a aperfeiçoar seus conhecimentos nas áreas de café e atendimento ao cliente, mas também oferecem incentivos e oportunidades de treinamento formal para a aquisição desses conhecimentos. Além disso, os executivos da empresa têm consciência de algo que poucos líderes empresariais percebem: compartilhar conhecimento com os clientes resulta em consumidores mais sofisticados. Em consequência, os clientes desenvolvem uma paixão por seus produtos e serviços e tornam-se ávidos para investigar as nuances sutis que sua empresa apresenta. Atualmente, no que foi muito habilmente chamado de economia do conhecimento e serviço, cada um de nós agrega valor à empresa ao melhorar a experiência do cliente. Em contrapartida, eles oferecem lealdade à empresa e nos visitam na condição de conselheiros confiáveis e não apenas como agentes de uma transação. Treinamento formal. Na Starbucks, todos os parceiros são incentivados a desenvolver conhecimentos sobre café que possam levar a ideias a serem utilizadas com o cliente.
Por exemplo, os parceiros usam seu conhecimento para ajudar os clientes a reconhecer como um café fresco e de alta qualidade proporciona um perfil de sabor delicioso, causado pela liberação dos óleos aromáticos do produto. A aquisição desse conhecimento é fomentada pela liderança por meio de iniciativas como o Programa Passaporte de Café, no qual os parceiros recebem um livreto de 104 páginas que eles preenchem nos primeiros 90 dias de trabalho. O livreto inclui um mapa das regiões de cultivo do café, informações sobre lavoura e torração, condições de degustação, fundamentos da preparação, uma tabela de sabores complementares e uma relação dos cafés fornecidos pela Starbucks. Espera-se que os parceiros não apenas usem o passaporte como referência, mas também anotem, 2 vezes por ano, degustações dos principais cafés da empresa. Fora isso, eles recebem meio quilo de café grátis semanalmente, a fim de garantir que continuem a desenvolver o conhecimento sobre café e o gosto apurado pelos produtos da Starbucks. À medida que evoluem, os baristas são estimulados a explorar a possibilidade de se tornarem mestre barista, designação reservada aos parceiros da Starbucks que têm paixão em se tornar verdadeiros experts em café. Para conseguir essa designação e usar avental preto, o barista deve completar um número significativo de horas de treinamento remunerado, passar por uma série de provas discursivas com excelente aproveitamento e conduzir várias degustações de café. Normalmente, o treinamento se dá em um período de 3 meses e envolve a apresentação de seminários e mesas redondas. Embora faça sentido que parceiros com contato direto com o cliente, como os baristas, obtenham essa especialização, os líderes da Starbucks encorajam a obtenção desse certificado em toda a empresa. Como resultado, não é incomum ver seminários de mestres baristas realizados nos departamentos jurídico ou de marketing, ou em qualquer outro departamento ou área da empresa, incluindo a da equipe de apoio. Treinamento é uma proposta cara e geralmente é um dos primeiros itens do orçamento a serem cortados quando uma empresa necessita incrementar o resultado financeiro. À luz dessa realidade, podemos nos perguntar por que a Starbucks gasta tanto em treinamento, embora seja quase impossível mensurar o impacto financeiro real dessa iniciativa. A resposta está no adágio conhecimento é poder. Quanto mais um funcionário conhece o produto, sua origem, suas propriedades 34 maior a diferença que esse funcionário fará na vida do cliente. Seja qual for o produto ou o serviço, os clientes confiam em pessoas bem/vertical informadas para atendê-las e se lembram dessas pessoas e suas empresas quando têm outras necessidades. Embora intangível, o poder do conhecimento torna o treinamento um bom investimento para a Starbucks e seus clientes. Crie sua própria experiência. De que forma sua empresa garante que todos os funcionários aproveitem as oportunidades para melhorá-la, aperfeiçoando as principais competências e o banco de dados avançados. Você se empenha em compartilhar seu conhecimento para gerar paixão e conscientização em seus colegas e clientes. Como você pode agregar valor a si próprio e à empresa? Ser envolvido. Da perspectiva da liderança da Starbucks, ser envolvido significa ter participação ativa na loja, na empresa e na comunidade. No mundo acelerado de hoje, as empresas têm um futuro sombrio quando seus funcionários tentam se safar fazendo só o suficiente. Empresas de sucesso prosperam devido ao trabalho árduo de funcionários que sabem agarrar as oportunidades certas. Os líderes incentivam os funcionários a ir além do trabalho do dia a dia e a empregar um dinamismo atento, criativo e arrebatado. Ao estarem atentos, os parceiros da linha de frente observam a evolução dos desejos e necessidades dos clientes. Estes, por sua vez, encorajam a atitude sim, eu quero, que dá origem a produtos inovadores. Infelizmente, muitas pessoas têm medo ou não querem mergulhar nas possibilidades que as rodeiam no trabalho, ou, por que não dizer, na vida. Elas fazem a obrigação e só isso. A liderança de uma empresa também pode padecer da mentalidade de fazer o mínimo. Alguns veem a empresa como uma ilha, separada da comunidade e da sociedade como um todo. A Starbucks e muitas outras empresas têm consciência de que uma companhia, seja grande ou pequena, pode se tornar um grande diferencial para a comunidade onde ela tem negócios. Os líderes da Starbucks valem-se da paixão e vitalidade de seu pessoal ao encorajar os mais de 1.000 parceiros a desempenhar com dinamismo no âmbito das lojas, da empresa e da comunidade. Howard Schultz vê a ligação entre envolvimento e espírito empreendedor. Conforme comentou em uma entrevista à revista Knowle, as pessoas querem fazer parte de algo maior do que elas. Querem ser parte de algo que toque seus corações. Envolvimento na loja. Uma das melhores maneiras de se envolver é olhar em volta de seu escritório ou loja, exatamente como um investigador da cena de um crime, em busca de pistas sobre a forma de melhorar a experiência do cliente e a empresa. Um grupo de baristas de uma Starbucks da Califórnia fez isso e percebeu que havia número significativo de clientes regulares que eram deficientes auditivos. Os baristas então decidiram tomar aulas de sinais, no tempo livre, para poder se comunicar mais eficazmente com esses clientes. Como resultado desses esforços, a reputação da Starbucks na comunidade dos deficientes auditivos se espalhou bem além daquela localidade da Califórnia. Com efeito, a empresa é agora um local de encontro conhecido para clientes com deficiência auditiva nos Estados Unidos e Canadá e é citada no hiperlink httpi://www.deafcofei.com, um site com informações sobre a forma de iniciar ou se filiar a um clube de café para deficientes auditivos. Esses clubes atendem clientes com essa deficiência que querem se reunir, bater papo e tomar café juntos na Starbucks. Ou em outros locais que oferecem apoio, aperfeiçoamentos dentro da loja. Uma vez que a diretoria estimula os parceiros a se envolver na empresa, eles sempre observam de que forma podem melhorar a maneira de atender às necessidades do cliente.
O parceiro Rick Massey, que trabalhou na primeira loja Starbucks em Seattle, relatou que os membros da J-Equipe perceberam que estavam tendo problemas para processar os pedidos depois que a loja do Pick Place Market foi reformada. Rick afirmou que, quando a loja foi reestruturada, houve mudança na circulação, e havia tanta gente na loja que não se conseguia ouvir quando os parceiros do caixa gritavam os pedidos para o bar. Entre a voz do parceiro do caixa e o ouvido do barista havia dois moedores de um café que zumbiam e tatalavam o tempo todo. Assim, os parceiros se reuniram e desenvolveram um sistema no qual pegavam os copos já marcados nos caixas e os levavam para o bar. Por ser aberta a inovações, a equipe desenvolveu um sistema bem-sucedido que não apenas permitiu um melhor atendimento ao cliente, mas também tornou o local de trabalho mais divertido para os parceiros. Rick explicou, em vez de andar cerca de 7 a 8 metros até o fim do balcão, os parceiros decidiram atirar os copos, já com o nome e a bebida do cliente anotados, do caixa para o bar. Essa mudança simples não apenas inspirou uma brincadeira, aumentou a velocidade do serviço e criou um visual envolvente, mas também fez bonita associação com o comportamento engraçado de um estabelecimento vizinho, o Pick Place Fish Market, que era famoso por seus empregados que atiravam os peixes do balcão para o caixa. Envolvimento na empresa. A gerência da Starbucks faz questão de ouvir e responder às ideias e sugestões dos parceiros. O resultado desse interesse é que os parceiros, com frequência, assumem a responsabilidade de sugerir e defender ideias para novos produtos, com base nas informações que recebem dos clientes. Ao se envolver no desenvolvimento de produtos e na expansão dos serviços, os parceiros assumem postura proativa para o futuro da empresa. Em vez de esperar por pistas da matriz, todos na Starbucks são encarregados de pesquisar ideias novas e melhores que atendam e superem as necessidades dos clientes. Esse fenômeno de os parceiros sugerirem inovações acontece em todas as partes do mundo. Dai Ishikawa, gerente de equipe de bebidas e café em grão em Tóquio, Japão, conta sobre um ex-gerente de loja, e atualmente gerente de equipe de tradição de café, Hiro Mitsuata, que teve curiosidade para descobrir se cubos de gelatina, uma sobremesa popular naquele país, poderiam ser adicionados ao Frappuccino no marca registrada. Dai explica, eu era gerente regional na época em que Hiromitsu se divertia com um produto de gelatina de café nos fundos da loja. Ele o mostrou para mim e decidimos experimentá-lo no verão seguinte. Foi um sucesso, e nós o lançamos no Japão inteiro. Quando o Coffee Jelly Frappuccino marca registrada surgiu em todas as Starbucks do Japão, exigiu grande mão de obra. Como Dai revela, inicialmente fazíamos os cubos de gelatina na loja. Preparávamos o café, cortávamos a gelatina de café em cubos e a adicionávamos no fundo do copo de Coffee Frappuccino marca registrada. Com o passar do tempo, descobrimos um modo mais fácil de preparar essa delícia de verão. Foi necessário muito trabalho para Hiromitsu ir a uma loja da região, comprar gelatina e testar as fórmulas em sua loja Starbucks. Mas ele explica com simplicidade, era a coisa certa a fazer. Esta é a minha empresa. Além disso, quando lhe perguntaram por que decidiu compartilhar sua ideia com o gerente regional, Hiromitsu respondeu, eu sabia que ele daria atenção e decidiria que era bom para os clientes. A equipe de líderes criou a expectativa de que os parceiros devem se envolver no aperfeiçoamento da empresa e também a cultura de que os parceiros esperam ser ouvidos ao apresentarem suas ideias. Muitos avanços da empresa simplesmente são resultado de um enfoque persistente nas maneiras de tornar a vida do cliente mais fácil. Dina Campion, gerente regional em Los Angeles, a qual, entre outras coisas, recebeu crédito parcial pela criação do Frappuccino marca registrada, destaca 38 os drive-thrus na categoria de conveniências para o cliente. Na Starbucks, eles foram implementados em atendimento ao desejo dos clientes. O público, especialmente mulheres, dizia sempre a nossos barristas que seria ótimo se pudesse atravessar com o carro para comprar café. Em minha região, temos um alto percentual de mulheres em nossa base de clientes e muitas das pessoas que atendemos têm entre 20 e 40 anos. Muitas dessas mulheres têm filhos. Sair correndo do carro com duas crianças para comprar uma xícara de café pode se transformar num fardo. No final, dando ouvidos aos clientes, admitimos a conveniência dos drive-thrus, e essa atenção, por sua vez, causou enorme impacto nos negócios. Envolvimento na comunidade. O envolvimento na comunidade pode assumir muitas formas, que vão desde criar um ponto de encontro e apoiar os eventos comunitários, até servir como voluntário em atividades. A liderança da Starbucks estimula e apoia o engajamento em todas essas áreas. A gerente de loja Nereida Emandes relata um meio simples pelo qual os parceiros da empresa ofereceram suas aptidões e seu local de trabalho para a comunidade. Realizamos uma noite de karaokê, explica Nereida. Alguns de nossos parceiros se apresentaram, e também alguns membros da comunidade. Começou como algo pequeno, anunciado no quadro de avisos, e acabou se tornando um grande acontecimento. A noite de karaokê fez tanto sucesso que os clientes exigiram que ela fosse feita mais de uma vez por mês. Era variada e muito divertida para todas as idades. Obviamente nós servíamos amostras de alimentos e bebidas. Outros parceiros Starbucks identificam e dão atenção às necessidades da comunidade através de suas lojas. Isso provoca sincera gratidão por parte de seus membros. Robin Jones, que trabalhou em um centro de treinamento tecnológico em Columbus, Ohio, observou o impacto positivo dos parceiros da Starbucks sobre um grupo de pessoas do qual ela fazia parte. Como Robin observa, oferecíamos treinamento gratuito para os desempregados e subempregados da comunidade. Como estávamos localizados no centro da cidade, muitos de nossos alunos eram moradores de rua. Muitos deles não haviam comido nada antes de vir para a aula.
Alguns vinham e ficavam o dia todo só por causa da comida doada pelos parceiros. Lauren Moore, diretora de Relações e Oferendas Comunitárias, relata: o que trazemos é a força de nosso pessoal, nosso produto e nossa marca para provocar impacto significativo. Então os programas que procuramos com nosso pessoal são aqueles onde eles tenham a oportunidade de servir como voluntários, eles conseguem ser muito participativos. Não importa qual seja o seu negócio, as pessoas querem fazer a diferença. Quando os líderes incentivam a participação e o compartilhamento de ideias que afetem a empresa e a comunidade, a equipe tem a chance de ser mais engajada e eficaz. Crie sua própria experiência. Quem pode se beneficiar da oportunidade de se associar a você para o bem da comunidade ou para benefícios comerciais mútuos? Que oportunidades você deixou passar em seu local de trabalho, onde você pode mergulhar de cabeça no trabalho com paixão e envolvimento? Haja como se fosse o dono. As 5 maneiras de ser como um legado. As 5 maneiras de ser o Green Prombo que refletem os valores e número principais da Starbucks. Em muitas empresas esses valores estariam escritos em uma placa dependurada no escritório da empresa. Na Starbucks, porém, eles estão vivos e foram completamente abraçados pela equipe de líderes e bem integrados à cultura da Starbucks. A direção da empresa compreende a importância de liderar pelo exemplo. Isso se observa na alta cúpula da empresa. Em uma festa de despedida para Orrin Smith, na época presidente e CEO, realizada no centro de apoio da Starbucks, Jim Donald, presidente e CEO que estava assumindo, falou o seguinte sobre Orrin: se você olhar para todos os atributos, ser autêntico, ser acolhedor, ser atencioso, ser bem informado, ser envolvido. Esse é Orrin Smith, em todos os sentidos, em cada esquina, em cada país em que operamos. A coisa mais importante que podemos fazer por Orrin é continuar a ampliar o seu legado, garantir que as 5 maneiras de ser estejam vivas e bem neste edifício, e que estejam vivas e bem nas lojas, estejam elas em seu bairro, nos Estados Unidos, no Canadá ou em qualquer outro país em que operamos. Esse é o maior tributo que podemos prestar a Orrin. Devemos continuar a crescer. A liderança da Starbucks continua reforçando o conceito haja como se fosse o dono em todos os níveis da organização. Ele está infundido na experiência Starbucks e também na liberdade de ação dos funcionários. Outras pessoas já se aperceberam da força das 5 maneiras de ser da Starbucks. A doutora Teresa Terry Stallman, superintendente regional das escolas públicas do condado de Duval, em Jacksonville, na Flórida, observa: nós praticamente pegamos o Green Prombo e o conciliamos com nossas atividades no setor da educação. As 5 maneiras de ser da Starbucks são ótimas ferramentas para auxiliar nossos líderes escolares a projetar meios de ser mais eficientes com todas as pessoas que atendem. Eles agiram como se fossem os donos na Starbucks e no distrito escolar do condado de Duval. Assim sendo, como as 5 maneiras de ser podem funcionar em sua empresa? Ideias para experimentar. Essa empresa se beneficiam quando todos os funcionários entendem quais são as prioridades e procuram maneiras de aplicar criatividade individual e paixão na consecução dos objetivos. Ao ser acolhedora, a Starbucks cria um vínculo que atrai os clientes a voltar repetidas vezes. Ser autêntico significa criar o vínculo, descobrir e agir. Saber ouvir é apenas parte da criação do vínculo com os clientes. As empresas também precisam descobrir as necessidades e a situação especial de cada cliente e depois encontrar meios de satisfazê-las. Ser atencioso tem menos a ver com ser educado e mais a ver com estar atento às necessidades dos outros, enquanto se criam situações benéficas para os dois lados. Deve haver liberdade de ação para encontrar meios que considerem essas necessidades. Seja bem informado, ame seu trabalho e compartilhe seus conhecimentos. Em uma economia de conhecimento e serviços, agregamos valor a uma empresa quando enriquecemos a experiência do cliente. Seja participativo em sua loja ou escritório, na empresa corpo um todo e na comunidade. Tudo importa. Frequentemente subestimamos o poder de um toque, um sorriso, uma palavra gentil, um ouvido à disposição, um elogio sincero ou um menor ato de atenção, tudo aquilo que tem potencial para mudar a vida a nosso redor. Leo Buscaglia, H. Howard Schultz gosta de dizer que varejo são detalhes. Na verdade, tudo nos negócios são detalhes. Quando detalhes são negligenciados ou não percebidos, até o mais paciente dos clientes pode ficar frustrado, e erros onerosos podem ocorrer. Infelizmente, só um pequeno percentual de clientes insatisfeitos queixa-se para a gerência. Eles simplesmente vão a outro lugar, gastam nos concorrentes os dólares ganhos arduamente e compartilham seu descontentamento com um grande número de familiares, amigos e conhecidos. Os líderes da Starbucks têm consciência de que o seu navio de sucesso pode afundar se eles deixarem de cuidar tanto dos componentes do porão, aspectos invisíveis, como daqueles do convés, à vista do consumidor, os quais constituem a experiência do cliente. Por mais injusto que possa parecer, tudo importa no mundo dos negócios. No momento em que você pensar que algo não importa, apronte-se para esgotar a água do navio. Atenção aos detalhes acontece intencionalmente, não por falta de opção. O sucesso da Starbucks está associado, em parte, à incrível capacidade dos parceiros de focalizar os detalhes minúsculos que importam muito para os clientes. Em poucas palavras, a liderança da Starbucks valoriza diversos aspectos importantes, como ambiente físico, qualidade do produto, necessidade de estabelecer prioridades para a força de trabalho, a reputação da empresa em âmbito mundial e, até mesmo, o bom humor da cultura. Uma boa xícara de café é apenas parte da equação de sucesso da Starbucks. Jim Donald, presidente e CEO da Starbucks, afirma muito bem: não podemos decepcionar. Dia após dia, temos de trabalhar nos detalhes com firmeza. Esse trabalho exige atenção frequente a tudo que faz parte da visita do cliente. Grande parte dessa atenção reflete-se no ambiente físico que serve de cenário para a experiência Starbucks.
Por essa razão, cada aspecto da empresa que se relaciona a café, criar um terceiro lugar, garantir um mais alto nível de qualidade do produto, esmerar-se no atendimento ao cliente e construir uma cultura gratificante, deve refletir o mais alto padrão possível. Tudo importa, criando um ambiente para a experiência Starbucks. A gerência da Starbucks entende que a vantagem competitiva ocorre quando todos na empresa consideram que nada é trivial e que os clientes percebem tudo. Em consequência, os líderes da Starbucks não pouparam esforços para executar essa estratégia com precisão, até o último grão de café. Talvez igualmente importante, os líderes trabalharam incansavelmente para aperfeiçoar cada aspecto do projeto da loja, tomando cuidado de equilibrar a funcionalidade com um ambiente amistoso e cordial, como relata um artigo da Corporate Design Foundation, uma OR45 organização de pesquisa e educação sem fins lucrativos que se dedica a melhorar a eficiência das empresas. A sensação produzida pela Starbucks é motivada não apenas pela qualidade de seus produtos, mas por toda a atmosfera que envolve a compra do café, amplidão do espaço, painéis de preço interessantes, o formato do balcão, a limpeza das tábuas do assoalho. O que a Starbucks reconheceu muito antes de seus imitadores é que a arte de vender café no varejo vai muito além do produto. Os detalhes de toda a experiência são muito importantes. Cada detalhe, de guardanapos a embalagens de café, de fachadas das lojas a assentos de janela, de relatórios anuais a catálogos para pedidos por reembolso postal, de tampos de mesas a garrafas térmicas, parece refletir as raízes legítimas e estruturais da empresa. A alta administração da Starbucks percebeu desde o início que a atmosfera das lojas seria o principal propulsor de sucesso. Como resultado, criou uma equipe de desenvolvimento e projeto para assegurar que a empresa fizesse a coisa certa. A partir de 1991, a Starbucks montou um grupo interno de arquitetos e projetistas para garantir que cada loja transmitisse imagem e personalidade condizentes. Ao mesmo tempo, os projetistas eram motivados a experimentar vários formatos diferentes de lojas matrizes em áreas de tráfego intenso e locais de grande visibilidade a quiosques em supermercados e saguões de edifícios comerciais. Para elevar o projeto para um outro nível, a Starbucks montou uma equipe de projetos de lojas do futuro, a fim de criar uma visão da próxima geração de lojas Starbucks. Os líderes da empresa não apenas se concentram nos detalhes de hoje, mas esforçam-se para prever as necessidades detalhadas do futuro. Foi necessário que os participantes da equipe de projeto começassem seu trabalho na Starbucks trabalhando atrás do balcão. Saber como o projeto da loja faz interface com as necessidades dos clientes e baristas permite que esses parceiros desenvolvam espaços de trabalho que sejam estéticos e funcionais. Poucas empresas da Fortune 500 vão a esse extremo para assegurar que visionários e planejadores importantes mantenham contato tão íntimo com as necessidades dos consumidores. Quando tais esforços ocorrem, é bom para a empresa e para seus clientes. Por exemplo, na loja francesa Les Capucines, os membros da equipe de design decidiram investir na preservação de um elegante teto do século XIX com seus afrescos, detalhes em ouro, candelabros de cristal e pilares de mármore. Embora o teto não fosse protegido pelos códigos de planejamento local, os líderes da Starbucks julgaram importante incorporar aquele charme único e histórico à experiência Starbucks parisiense. A fim de manter essa ligação especial com os clientes, os líderes buscam continuamente novas maneiras de aprimorar todos os aspectos relacionados ao ambiente das lojas. A empresa começou a colocar música em suas lojas apenas para criar uma atmosfera confortável. Timothy Jones, ex-gerente de loja e atual gerente de programação da divisão Starbucks e Music, foi incentivado a levar a música para outro nível. Em vez de simplesmente ficar em segundo plano, a música surgiu como detalhe importante na criação de uma experiência Starbucks verdadeiramente inigualável. Timothy, que fora dono de uma loja de discos, recebeu carta branca para usar sua cultura musical na busca de maneiras de enriquecer a permanência do cliente em uma loja Starbucks. Ele explicou, com entusiasmo, com a aprovação da administração, comecei a programar as listas de músicas para tocar na loja. A ideia era de que seleções personalizadas proporcionariam um enriquecimento constante, amigável e singular da experiência do cliente. Acho que os líderes perceberam que as pessoas entram para tomar café, mas podemos lhes oferecer mais enquanto estão na loja. Se pudermos entretê-las e deixar que saiam com uma ideia, uma ferramenta, algo para descobrir, então somos muito mais do que um local onde se tomar uma xícara de café. Essa é a essência da liderança de uma grande empresa. Descobrir meios de fornecer produtos e serviços existentes, de maneira a tornar a marca mais signi J4 gramas ficativa para o consumidor. Nas palavras de Timothy, devemos tornar a experiência algo mais significativo do que simplesmente parar para tomar café. Para criar esse algo mais, Timothy explica que os dirigentes da Starbucks começam com um comprometimento firme com os detalhes da experiência do cliente. Com relação à embalagem da música Starbucks, ele revela, nós nos preocupamos com as pequenas coisas. Quando decidimos dar aos clientes a oportunidade de levar a música da Starbucks para casa por meio da venda de CDs compilados /vertical, estes eram acondicionados em Digipacks. Digipack é uma bonita embalagem de papelão, ao contrário das do tipo porta-joias, que dão ao CD um toque de suavidade. Houve muito trabalho artístico para ter certeza de que o produto final ficasse bonito. A embalagem de Pack combina com a empresa. O porta-joias simplesmente não produz a sensação que queríamos. Papelão, papel reciclado, é a cara da Starbucks. Detalhes contam, até mesmo a escolha do material para embalar os CDs.
Não apenas os detalhes devem estar corretos, mas a combinação desses detalhes deve ser cuidadosamente produzida para assegurar que todos os aspectos da experiência se unam para criar a identidade Starbucks. A marca Starbucks é mais do que apenas uma apresentação atraente de produtos. Os produtos novos devem ser colocados à venda de forma condizente com o que os clientes passaram a conhecer e esperam da empresa. Como Timothy explica, não queremos que os parceiros estimulem a venda do CD, porque isso, mais provavelmente, aborreceria os clientes em vez de agradá-los. Não queremos ouvir, gostaria de comprar um de nossos CDs hoje, juntamente com o seu latte. Isso não é o terceiro lugar, não é a cafeteria e não é a experiência Starbucks. É claro que temos mercadorias, mas elas precisam se enquadrar no ambiente. O CD do Dean Martin precisa ser convidativo, mas coerente com o restante da experiência do cliente, e é muito melhor se você ouvir enquanto está tocando Tatis Amore. Os gerentes devem constantemente se colocar no lugar dos clientes, vendo tudo do outro lado do balcão. Essa perspectiva ajudou a fazer da Starbucks a marca valiosa que é hoje. Por meio da vigilância da direção, os detalhes se unem para deixar uma marca indelével nos milhões de pessoas que entram nas lojas diariamente. Esses líderes sabem que mesmo que tenham desempenhado de forma condizente por significativo período de tempo, acabarão sendo julgados por sua capacidade de juntar os detalhes agora e no futuro. Pequenos passos em falso não raro empanam tremendamente grandes marcas. Enquanto o primeiro princípio da experiência Starbucks trata da maneira como os parceiros são encorajados a ser, o princípio tudo importa reflete a importância de processos e procedimentos sólidos nas operações diárias. Esse foco operacional assegura a regularidade das visitas dos clientes aos cafés da empresa. Criar o ambiente ideal depende de medidas de proteção de controle de qualidade que fornecem estrutura para a experiência dos clientes. A barista Meredith Cotas explica como a Starbucks garante que os clientes recebam qualidade invariável em todas as lojas. Temos uma linha básica de distribuição que nós todos entendemos, em que a pessoa A fica no caixa, a B fica no bar e a C fica circulando, preparando bebidas, se a fila estiver grande. Isso é padrão em todas as lojas Starbucks. Também temos checklists. Elas englobam todas as coisas que devem ser feitas, como limpar os balcões, providenciar para que todo o material de preparação esteja estocado, esterilizar as pinças e ter certeza de que os pratos para doces estejam sempre limpos. Meu gerente nos incutiu de tal forma a importância desses detalhes, que nós nem temos de verificar a lista. Nosso café, em teoria, permaneceria bom por 5 horas no recipiente em que foi preparado. Mas preparamos um novo de hora em hora para ter certeza de que esteja bem fresco e bem quente. É o café mais fresco que você vai encontrar. Se você acha que os clientes não prestam atenção quando um detalhe está fora de ordem, pense de novo. Corroborando esse ponto, Meredith relata a reação específica de um cliente. Uma vez um barista não estava prestando atenção ao timer. Ele não fez o café no horário com acento grave e serviu uma xícara de café que havia sido preparado 1 hora e 10 minutos antes. O cliente, que era habitual, imediatamente percebeu a diferença. Pessoas que são verdadeiras conhecedoras de café valorizam nossa atenção às pequenas coisas. O compromisso com o detalhe é crucial em todas as empresas. Se você ignorar coisas menores que são importantes para aqueles que você atende, deixará de proporcionar à contínua experiência que eles almejam. A falta de atenção será uma maneira infalível de conduzir esses clientes direto para os concorrentes. A liderança da Starbucks descobriu que implementar medidas rígidas de controle de qualidade desobriga os parceiros de procurar novas maneiras de proporcionar experiências extraordinárias. Meredith com JK. Eu particularmente gosto da exigência de que um dos parceiros da loja inspecione a cafeteria a cada 10 minutos. Isso lhe dá a chance de sair de trás do balcão para verificar se tudo está limpo e em ordem. Também nos envolvemos mais com os clientes. Eu fazia justamente isso quando um cliente deixou cair seu dopio expresso duplo. Eu apanhei e disse, vou fazer outro. Ele respondeu, não precisa se incomodar. Eu estava quase terminando. Comentei, não é incômodo algum, portanto, vou lhe preparar um café fresco por conta da casa e quando voltei com o novo café, o homem ficou muito surpreso. Então ele disse, é um comportamento como esse que me faz adquirir os produtos Starbucks. Na Starbucks, a abordagem tudo importa não resulta apenas em ligação emocional poderosa com os clientes, mas também os incentiva a participar do sucesso da empresa. Crie sua própria experiência. Como você e sua empresa cuidam dos detalhes que afetam a experiência que desejam criar, onde você pode trabalhar os detalhes de forma mais consistente, de modo que as pessoas falem em se tornar acionistas da empresa. Quando foi que a experiência de seu cliente ficou comprometida em função de detalhes perdidos, mesmo quando o produto era de qualidade? Como você pode se envolver mais diretamente na experiência de seu cliente? Quais medidas de proteção de controle de qualidade você pode empregar para ajudar sua equipe a cuidar dos detalhes importantes que frequentemente passam despercebidos? Detalhes convergem para uma sensopercepção sobre a empresa. Normalmente não conseguimos descrever especificamente o que nos faz sentir de determinada maneira, mas conhecemos nossa reação emocional de um modo geral. O psicólogo Dr. Eugene Gendlin cunhou o termo sensopercepção em seu best-seller Experiencing Anti-Creation of Meaning para descrever essas respostas emocionais. A sensopercepção, em última análise, é resultado de incontáveis minúsculos detalhes que se escondem em algum lugar abaixo de nossa percepção consciente. Por exemplo, sem entrar em detalhes, a palavra sorvete sem dúvida produzirá uma sensopercepção muito diferente da palavra vinagre. Quando se trata da Starbucks, grupos grandes e variados de pessoas, tanto parceiros como clientes, normalmente têm uma sensopercepção comum e compartilhada sobre a marca e as lojas. Invariavelmente, as pessoas sentem a Starbucks como cordial, confortável e prazerosa.
A maioria desses indivíduos provavelmente não fica muito tempo pensando sobre o que contribui para sua reação emocional, mas outros obviamente rastreiam os detalhes que geram a resposta emocional positiva. Um barista de Columbus, Ohio, faz a seguinte colocação: nós prestamos atenção ao ambiente. Ficamos atentos à música de fundo, às cores agradáveis, mobiliário confortável e iluminação na medida certa. 52 Faço questão de que as mesas estejam limpas e o carpete não esteja cheio de migalhas, a não ser por incidentes maiores com alimentos aqui e ali, a maioria envolvendo crianças e doces. Faço minha parte para manter a loja cordial e convidativa. Quero que minha loja Starbucks seja aberta e gentil com nossos clientes. Desejo que os detalhes chamem sua atenção e digam entrem e fiquem um pouco. Clientes valorizam a atenção minuciosa dispensada ao ambiente de uma empresa. Para a cliente B. Jones, a Starbucks produz uma sensopercepção que é quase como mini-férias. Uma das coisas de que mais gosto na Starbucks é a atmosfera relaxante. Ninguém lhe diz para sair ou olha feio se você está na loja há mais de meia hora, ao contrário de um certo paraíso de donuts que conheço. É um ótimo lugar para ir conversar com aquele alguém especial, pôr as notícias em dia com um velho amigo ou dar uma escapada depois de um dia estressante no trabalho. Infelizmente, você não pode ir a Disney World todo dia, então a Starbucks é um luxo que posso pagar, seja a sensação desse luxo acessível ou alguma outra resposta emocional. A individualidade dos clientes os atrai para aspectos específicos do ambiente de uma empresa. A cliente Leslie Elter relata que ela, particularmente, aprecia a maneira como a Starbucks lhe oferece uma mudança positiva de ambiente. Não é sossegado na Starbucks, e é por isso que venho aqui. Se quisesse sossego, ficaria em meu apartamento. Gosto da música, do barulho e da atmosfera, as pessoas conversando, a extração das máquinas, a seleção de músicas que tocam. Eu até noto diferenças sutis entre as lojas. Essas diferenças a que Leslie se refere são uma escolha feita pela direção da Starbucks para, intencionalmente, misturar características ambientais constantes nos projetos das lojas com nuances baseadas na comunidade. Como observado no livro Strategic Management, Concepts and Cases, a administração da Starbucks considera cada loja um autor da empresa e uma colaboradora na construção de marca e imagem. Cada detalhe foi esmiuçado para realçar o espírito e o ambiente da loja, para garantir que tudo indicasse empresa líder, e que isso refletisse a personalidade do público de região. A proposição era tudo importa. A empresa não obedeceu a limites para assegurar que os utensílios da loja, os displays de mercadorias, as cores, as ilustrações, os banners, a música e os aromas, tudo se fundisse para criar um ambiente condizente, estimulante e convidativo que evocasse o romantismo do café, que sinalizasse a paixão da empresa por café e recompensasse os clientes com cortesia, histórias e surpresa. A Starbucks foi reconhecida por sua sensibilidade pela conservação da comunidade com o prêmio Seneca America, concedido pelo excelente design e sensível reutilização de espaços dentro das cidades, apenas para demonstrar a importância do ambiente. O cliente de Vintage afirma, a Starbucks poderia muito bem funcionar sem mesmo vender café. Eles poderiam cobrar uma taxa de admissão e oferecer apenas o espaço e a melodiosa música de Bob Marley tocando suavemente ao fundo, e o público viria assim mesmo. A Starbucks tem consciência do nicho que preenche. Mesmo quando os clientes não acompanham conscientemente os detalhes, esses mesmos detalhes, sejam eles bem gerenciados ou negligenciados, sempre resultam na impressão prolongada que os clientes têm da empresa. Grandes líderes procuram maneiras de maximizar a sensopercepção que sua empresa produz. Para isso, eles ajudam seu pessoal a trabalhar os detalhes aparentemente imperceptíveis, que influenciam positivamente a maneira como são observados. Não economize em qualidade. Da perspectiva da administração da Starbucks, poucas coisas afetam mais a reputação de uma empresa do que uma inequívoca abordagem de qualidade onde tudo importa. Embora dirigentes de algumas empresas pensem que podem economizar sem comprometer a marca ou a reputação da empresa, especialmente em áreas despercebidas, porém, eles estão enganados. Para resumir, a grande maioria das economias dá errado. Isso é demonstrado na história de um homem rico que pediu a seu construtor que não medisse despesas para edificar sua mansão. Como o homem estava fora do país enquanto a casa estava sendo construída, o construtor decidiu que podia fazer a infraestrutura com material